Olá a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Manu, da Medical Fairs, que representa a Médica no Brasil. A Médica, para quem não conhece, é a maior feira de devices e gadgets médicos do mundo. E a Medical Fairs aqui no Brasil representa essa feira médica. Infelizmente, esse ano nós não teremos o evento presencial, mas com certeza ano que vem nós teremos e é imperdível. Estaremos lá com certeza. Eu sou Eduardo Cordioli, eu sou médico, eu sou presidente da Saúde Digital Brasil e esse espaço foi cedido pela Medical Fairs para que nós, do Conselho da Saúde Digital Brasil, possamos discutir telemedicina após a pandemia. Quais vão ser os avanços? O que nós teremos de diferente na telesaúde para o mundo pós-pandemia? Está aqui comigo o Dr. Caio Soares, que é CEO da Teladoc, Fábio Tiepolo, CEO da Docway, e Guilherme Weigart, CEO da Conexa. Gente, muito legal estar aqui com vocês. E para fazer aqui um aquecimento, vai ser um bate-papo, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para os três, né? Que eu acho que é interessante. Todos nós, durante a pandemia, né, e eu esqueci de falar que eu também sou gerente médico da telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, todos nós, 4, experimentamos um crescimento exponencial dos nossos serviços durante a pandemia. Exponencial. Crescemos mais de 2.000, 2.500%. Tá? Quais foram os principais desafios encontrados e como que a gente aprendeu a lidar com os desafios? O que a gente teve de ganho durante esse processo de crescimento exponencial? Caio, você quer começar? Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Realmente, como diz o Eduardo, é um prazer estar aqui na Medical Fairs, uma feira que, sem dúvida, ano que vem vai arrebatar multidões presencialmente, pelo próprio conteúdo e por tudo que ela proporciona de interações e tal. Muito obrigado, Eduardo. Você disse bem, a gente teve uma explosão, né? Acho que a pandemia, pelo fato dela ter essa característica de ser proporcionada, causada por uma doença infecto-contagiosa, ela fez com que a gente mantivesse distância das pessoas. Antes das vacinas, essa era a nossa vacina, né? O distanciamento social. Isso teve impacto em muitos setores, né? E um deles, sem dúvida, a saúde. Então, os pacientes passaram a ter medo de procurar serviços médicos presenciais. E isso trouxe um impulso e uma demanda que acho que ninguém conseguiria prever, né? Essa explosão de demanda para a telemedicina. E o que vai ser da telemedicina no pós-pandemia passa pelo aprendizado que a gente teve, está tendo e continuará tendo ainda nessa fase que a gente ainda vive, que ainda estamos vivenciando a pandemia. Então, eu acho que um dos aspectos, poderia citar vários, mas um desses aspectos de aprendizado é que a telemedicina pode ser muito bem utilizada por todas as especialidades médicas e por todos os pacientes, de qualquer demanda, de qualquer situação, de qualquer dúvida, eventualmente até uma dúvida, né? A gente consegue, então, todas as fases de uma jornada nossa por um serviço médico podem ser feitos, se não na totalidade, parcialmente por um serviço não presencial. Isso foi um grande aprendizado. Como fazer isso? Como fazer isso de forma segura? Como fazer isso educando tanto médicos quanto outros profissionais da saúde, como também os pacientes? Eu acho que isso foi uma lição e um grande aprendizado que a gente pôde observar na pandemia. E eu acho que, né, como eu falei, o que vem no pós-pandemia, quais serão os impactos, passa por esses aprendizados, passa por esses acertos, pelos erros que a gente teve, mas passa também por olhar para o futuro como uma possibilidade real e que a sociedade já não vai aceitar um mundo
como ele era antes, né? A gente falava, hoje já não se fala mais tanto, mas a gente falava de um novo normal. O novo normal na pós-pandemia, dentro da saúde, certamente inclui a telemedicina. Então, eu vou passar a palavra agora para meus dois amigos, Guilherme e Fábio, para complementarem e também darem o ponto de vista dele. Obrigado. Fábio, e você Tudo na bem, DOCO? Procodioli? Como é que foi, hein? De repente, um monte de gente solicitando telesaúde e tendo que lidar com essa demanda do dia para a noite. Como foram esses desafios e como que você enxerga após a pandemia? Sim, vamos lá. Primeiro, é muito bom estar aqui, cumprimentar os meus colegas aí de mesa, cumprimentar você, Procodioli. Bom, voltando, né, praticamente 18 meses atrás, né, um ano e meio, onde a gente se deparou com um contador, né, de consultas disparar igual um velocímetro, né? A gente, é, antes da pandemia, trabalhava com teleorientações e o nosso principal desafio foi a educação, com certeza, tanto dos pacientes como dos médicos, né? Como o Dr. Caio falou, a gente teve ali um momento onde o isolamento social era o melhor remédio e a combinação desse fator com a telemedicina foi muito importante para o desenvolvimento dos negócios, não é? Então, eu lembro que, como primeira medida, a gente saiu aqui de uma maneira a estruturar os nossos treinamentos, a capacitar mais médicos, porque os que estavam naquele momento fazendo a orientação e triagem não davam conta, né, do volume que a pandemia gerou, em especial ali no mês de março, abril, né? Depois a gente conseguindo reagir e começando a entender também o que o paciente precisava, porque a teleorientação ela é diferente da teleconsulta, então a gente viu também aquela loucura e correria dos certificados, né? Que a gente teve que explicar para o médico também o que era uma certificação, por que ela era necessária. Então, eu acho que a educação, de forma geral, aspectos, obviamente, da própria propedêutica, aspectos da própria tecnologia, trouxeram muitos desafios e estou super de acordo com o Dr. Caio, né? O que vem por aí é muito do que a gente aprendeu e sedimentou dos processos para uma telemedicina de qualidade. Então, acho que na Docway foi assim que aconteceu. Na Docway, esses processos eles ainda permeiam a empresa e dessa maneira a gente vem construindo. Então, mais uma vez queria agradecer e vamos lá, vai ser um prazer estar aqui com vocês e debater esse tema. Bom, agora faltou o Guilherme, que com certeza experimentou um crescimento nunca antes imaginado. Deve ter passado muitas noites em claros subindo o servidor na nuvem, né? E notem que o escritório do Rio é diferente do escritório de São Paulo e de Curitiba. Rio sempre é diferente, né? Olha só, fundo azul. Diz aí, Guilherme. Bom, então, primeiramente, obrigado por estar aqui conversando com vocês. Estou aqui diante de amigos aí que a gente cada vez mais vem se aproximando. Então, tem sido muito bom aí as trocas, as conversas. Aqui é assim, azul, né, do mar, né? Então, a gente tem que estar alinhado aí com a marca do Rio, né? Então, por isso que eu estou aqui no fundo. Mas, assim, na Connex, a gente enfrentou um desafio muito grande também. Mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, que no final, a diferença para mim, assim, o que fez muita diferença é se a sociedade precisa e quer, isso vai acontecer, né? Não tem muito jeito, né? Então, se é uma necessidade da grande sociedade que a gente tem, as coisas vão se adaptar. Todo mundo vai correr para esse caminho. Então, foi muito o que aconteceu. A gente, enfim, quando começou a pandemia, existe uma dificuldade de acesso muito grande à saúde. Já sempre existiu, mas essa dificuldade ficou muito maior. Então, a sociedade precisava ter acesso à saúde. E aí, foi uma grande corrida de todos os stakeholders de saúde para realmente permitir viabilizar acesso à saúde para a sociedade. Então, as farmácias correram para ter essas receitas digitais sendo aceitas, as plataformas de telemedicina correram para se adequar
seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista de prescrição, de viabilidade, de tecnologia. Colocaram, né, como o Fabinho comentou, viraram a madrugada aí adentro, a gente virou mesmo para conseguir fazer com que o negócio continuasse sem interrupção. Então, a gente percebe esse movimento, né? E o que é interessante todo mundo pergunta, e a pandemia, pós-pandemia, assim, ficou muito claro que a sociedade quer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E se a sociedade quer, os médicos vão se adaptar, os professores, porque a gente tem o interesse aqui de servir ao paciente, né? Que no final do dia a sociedade representa. Então, esse é o primeiro grande aprendizado que a gente teve aqui. Para mim está muito claro, e isso aconteceu em todos os outros mercados. O mercado de mobilidade teve esse problema, teve esse mesmo resposta. Hotelaria, todos eles tiveram, permaneceu o negócio ou o modelo que beneficiava a sociedade, independente de sindicatos, independente de grupos, né? E é claro que você tem como colocar todo mundo na mesma página. Então, os médicos se beneficiaram muito também, os profissionais de saúde se beneficiaram, conseguiram realmente ter o atendimento, fazer o atendimento médico que antes eles não conseguiam, melhorou a qualidade de vida também deles. Então, acho que todo mundo saiu ganhando, apesar do Covid ter sido um problema muito grande, ele causou esse efeito colateral que foi positivo para a sociedade. Então, assim, foi uma grande mudança aqui dentro da Conexa também. A gente teve que se adequar no ponto de vista de operação, ter sucesso do cliente, conseguir suportar, né, de uma hora para outra, milhões de atendimentos, como a gente nunca tinha previsto, não tinha como prever. Mas um dos grandes aprendizados que a gente teve foi esse, e a gente entende que cada vez mais a sociedade vai pedir soluções digitais para dar acesso à saúde, que é um problema muito grande aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu acho que todos foram unânimes em falar dessa coisa de ter que passar a noite acordado, subindo o servidor, atendendo essa demanda. Eu vejo duas reflexões desse movimento, esse crescimento exponencial que a gente viveu, né? Uma é aquilo que foi dito, né? A gente teve que sair correndo, as farmácias tiveram que sair correndo, todo mundo que quis fazer saúde digital teve que sair correndo para poder entregar a saúde. E quem não queria fazer saúde digital, mas se viu obrigado a fazer saúde digital para continuar fazendo saúde, teve que se adaptar. Eu acho que isso é uma grande lição para a sociedade, né? Não dá para a gente ter uma regulamentação de telemedicina que seja obnubilada, que não seja clara, né? Porque a falta de uma regulamentação clara é uma falta de investimento no setor e provoca atitudes inseguras, né? Nenhum país do mundo tem exército só quando tem guerra. A gente precisa de exército em tempos de paz. Para quando tiver a guerra, a gente está pronto. Mas a outra reflexão que eu faço, né? Olha que interessante, se a gente tivesse tido uma crise sanitária que não fosse infecto-contagiosa, que fosse uma outra crise sanitária, que fosse infecto-contagiosa, mas que não fosse contagiosa por vias respiratórias, fosse uma outra via, e que demandasse atendimento físico, né? Com certeza, vocês acham que algum pronto atendimento físico, algum serviço físico ia conseguir expandir 2.500% em um mês? Não, né? Essa é a beleza da saúde digital. A gente tem na mão uma caixinha de areia, e com criatividade e vontade, a gente consegue fazer qualquer coisa. Essa é a beleza da saúde digital. A gente consegue adaptar a ferramenta. 2, 3 dias de estresse, você com elasticidade, né? A beleza da computação em nuvem, e aí está entrando o 5G, que eu sou uma pessoa... A palavra em inglês é excited, é que não dá para traduzir essa palavra para português, que parece que você fica um maníaco, né? Eu sou excitado com 5G, mas eu estou excited com 5G porque vai poder abrir tudo aquilo que a computação em nuvem é capaz, né? E falando em poder oferecer tudo aquilo da computação em nuvem, indo para a rodada seguinte, e vamos inverter um pouco a ordem das perguntas. Eu vou começar com quem terminou a última rodada, vou começar com o Guilherme, né? A Conexa, Guilherme, antes da pandemia era uma startup. Eu me lembro que estavam fazendo rodadas de investimento, etc. Mas já era em franco crescimento, né? A gente já crescia exponencial antes da pandemia. Eu crescia também no Ice exponencial, o Caio crescia, o Fábio na Docway crescia, todo mundo crescia exponencial antes da pandemia. Chegou a pandemia, foi skyrocket.
né? Agora, você vai sair da pandemia, né? Todos nós vamos sair da pandemia com nível startup para uma empresa consolidada. Como é que você enxerga quais serão os próximos passos que a Connexa vai tomar para manter esse nível de crescimento? Perfeito. Exatamente, né? A gente já crescia, né? Até porque o mercado ele era ainda pequeno, então se crescer em bases pequenas é sempre mais fácil, né? Então, a partir do momento que você teve essa disrupção, você cresce muito rápido, mais exponencialmente ainda, e agora você tem que trabalhar dentro de um tamanho maior, como é que você penetra ainda mais no mercado, né? Seja crescendo em base, seja crescendo em linhas de serviços para serem oferecidos, mas o que é legal é que o tamanho da pizza é muito grande, né? Existe uma pizza enorme aqui dentro e que está muito mal ocupada, está muito mal distribuída. Então, a gente tem lá 75% da população sem plano de saúde. Desses 75%, que vai dar um pouco mais aí de 150, 160 milhões de brasileiros, você tem quase 60 milhões de brasileiros que consomem serviços de saúde privada, mas não tem plano de saúde. Então, você tem um tamanho muito grande de mercado ainda nisso. 105 milhões são exclusivos do SUS. E aqui eu enxergo não só esses 60 milhões, como parte do SUS que começa a permitir, dado o valor e o acesso, o custo como a saúde digital ela é muito mais escalável e, obviamente, de muito menor custo do que os serviços tradicionais, a gente consegue penetrar muito mais. Então, assim, eu vejo oportunidades de crescimento num mercado pouco explorado ainda, que é esse mercado sem plano de saúde, mas a gente vê também um mercado ainda muito pequeno ainda, muito grande ainda para ser explorado, que é o mercado de saúde suplementar, que tem diversos problemas, né? Você tem problemas ainda de custo, de acesso, você tem wasting, desperdício demais, então 20% a 30% ainda de desperdício, e a gente entende que ter uma jornada de saúde digital permite entrar nessa cadeia de desperdício, porque você reduz o número de atendimentos desnecessários, o número de exames desnecessários, porque você começa a virtualizar isso, né? Então, você começa a ter o histórico desse paciente na palma da mão, e aí você não precisa mais ficar sendo uma maquininha de pedir exame mensalmente, então tem uma grande oportunidade. E a gente está vendo muito como crescer, olhando a expansão de base e olhando também produtos e serviços diferenciados para complementar essa jornada do usuário de saúde, né? Desde o modelo de prevenção lá, desde o início da jornada dele, que ele ainda não está doente, mal tem risco de, até realmente ele fica doente, até o crônico que de alta incidência e de alta gravidade. Então, a gente consegue popular isso com saúde digital, com linhas muito propriamente definidas. Então, a tecnologia é ferramenta, né? Saúde, a gente tem que entregar saúde, e a gente entrega saúde com muita tecnologia para ter escala e custo acessível. Então, é assim como a gente vê a possibilidade de continuar crescendo ainda mais nesse mercado. Bacana. Você falou um negócio que me chama atenção. Saúde na palma da sua mão, o seu histórico na palma da sua mão, né? Eu poderia plagiar Martin Luther King agora, falar I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Né? O meu sonho o movimento da RNDS está sendo nesse sentido, né? Que é você ter o seu histórico na sua mão, independente do serviço onde você vai, lá está no seu histórico, você não precisa ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Agora, nesse sentido, pensando em globalização, aí eu quero fazer essa pergunta para o Caio. Caio, a Teladoc é uma empresa mundial, né? Quais os próximos passos que a Teladoc está dando no sentido de globalizar a telemedicina, de um paciente que é paciente Teladoc aqui no Brasil ser atendido no México, né? Ou nos Estados Unidos? Me explica como é que uma empresa multinacional está caminhando nesse sentido. Eduardo, eu vou responder a sua pergunta, sem dúvida, e achei ela bastante interessante, mas eu só quero voltar numa discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes, no começo. Você usou um exemplo de uma pandemia motivada, causada por uma doença
que fosse infecto-contagiosa, mas que não fosse transmissível por vias respiratórias, se alguém poderia crescer o tanto que as empresas de telemedicina cresceram na oferta de serviço gerado por uma demanda ainda maior do que a oferta, pelo menos nas fases iniciais. Pelo menos isso aconteceu na Teladoc, a gente teve uma demanda muito maior do que o que a gente conseguiu absorver, e depois a gente foi conseguindo, de certa forma, organizar. Eu queria voltar nesse ponto, porque muito se falou durante o início da pandemia de um colapso do sistema de saúde, que a pandemia poderia gerar, como gerou em muitos lugares, um colapso no sistema de saúde. E que a telemedicina orou para que esse colapso não fosse tão impactante do ponto de vista individual e coletivo. Mas vale lembrar que o sistema de saúde já estava colapsado. O sistema de saúde aqui no Brasil, ele é colapsado em muitos lugares há muitos anos, independente da pandemia. E a telemedicina é uma ferramenta que é muito, mas muito útil para que esse colapso que a gente vivencia diariamente seja menos sentido pela população. O que eu quero dizer com isso? Você, Eduardo, trabalha num hospital de excelência, nos maiores hospitais da América Latina. Você vivencia, você sabe como é o pronto-socorro de um hospital. A porta de entrada de um hospital, onde uns 80%, tem pessoas que falam 70%, tem pessoas que falam 85%, mas um número alto de pessoas que vão a um pronto-socorro por não ter opção, por não ter outra alternativa. Então, ele tem um deslocamento, ele tem uma vivência dentro de um ambiente doente, entre aspas, e que muitas vezes não é resolutivo, né? Não existe Albert Einstein em cada esquina deste país, não existe outros hospitais de excelência, não existe Sírio-Libanês, Hospital Aliança, tem muitos grandes hospitais que todos eles, se a gente olhar as notícias de 2016, 2017, 2018, o colapso do pronto atendimento e do pronto-socorro no sistema como um todo, seja no sistema privado, seja no sistema público, ele era evidente. E a telemedicina, independente da pandemia, já vinha crescendo. O Fábio, o Guilherme e você mesmo, Eduardo, sabem disso. A gente vivenciava filas de 2, 3, 4, às vezes 8 horas dentro de um pronto-socorro e a pessoa saia de lá com um diagnóstico diferente. Ou seja, é um sistema que ele está mal articulado e que a telemedicina funciona como uma camada, uma porta de entrada para que esse sistema possa se organizar. Então, a telemedicina, muito além de ser uma ferramenta, uma metodologia de acesso para os pacientes, é também, e eu acho isso muito importante a gente frisar aqui, uma ferramenta que pode ajudar a reorganizar uma parte do sistema de saúde com benefício para 215 milhões de pessoas que estão nesse país. Portanto, olhar para a telemedicina no pós-pandemia é também olhar no retrovisor no pré-pandemia. Fazer esse exercício de tirar a pandemia do nosso olhar e olhar como era o sistema antes da pandemia e como é o sistema vai ficar depois da pandemia. Se a telemedicina não estiver presente, o caos vai imperar dentro do sistema de saúde em todos os ambientes. Público, privado, metrópole, cidade pequena, todo mundo vai sofrer se a telemedicina não puder, na sua plenitude, ser utilizada. Então, acho que é um pouco de... essa minha fala tem um pouco de querer responsabilizar as pessoas que estão hoje discutindo esse assunto da legislação e da regulamentação, porque há, sim, uma responsabilidade nominal, individual e formal se esta modalidade de atendimento não puder ser exercida, não puder ser utilizada pelas pessoas e pelos profissionais de saúde, né? Olhando, então, agora o futuro. O futuro, você bem disse, a telemedicina, as conexões, né? A gente na telemedicina depende de conexão, mas passa por um crescimento vigoroso, não só na sua demanda, como também na possibilidade de serviços. Então, vou dar um exemplo para você, que o 5G vai ser uma transformação gigante na sociedade como um todo, e também não poderia deixar de fora os sistemas de saúde. Alguns elementos, por exemplo, você vai viajar, você saiu de férias e vai viajar, você está em um país diferente do seu, e você tem alguma questão de saúde, você liga para o seu médico aqui no Brasil.
ele te identifica que você tem alguma questão aí que precisa tomar um medicamento. Como é que você faz? Se você não tem acesso ao sistema de saúde desse país, você não tem um médico local e você sabe o que você precisa tomar. Então, a gente tem um sistema, e a telemedicina permite isso. Você tem um sistema integrado entre profissionais de vários países. Então, eu consigo aqui no Brasil prescrever um medicamento para você que está nos Estados Unidos, na Europa, no Chile, na África, na Ásia, usando um médico local parceiro. Isso é em milissegundos. Tem um produto que a Teladoc está colocando, já colocou no ar na Europa e nos Estados Unidos, chamado Global Care On Demand, que você faz exatamente isso. Você é atendido por um médico do país onde você está, na língua que você fala, e recebe a prescrição válida naquele país. Isso é muito mais um serviço de logística do que um serviço propriamente médico ou uma tecnologia muito rebuscada. Eu vou dar outro exemplo. Serviços que a gente pode ter em casa. Então, a câmera que a gente usa no nosso computador, algumas delas passaram a ter uma identificação termal, ou seja, áreas de calor no corpo. Isso já está em fase de produção. Então, você abriu a câmera, viu o paciente e você vê uma área de calor, por exemplo, aqui na garganta do paciente. Por um padrão que já se conhece, que é reconhecido, foi testado, você tem, por exemplo, um diagnóstico, vou chutar aqui, uma tireoidite de Hashimoto, sem o paciente falar, sem o paciente dar a sua história, sem você pedir algum exame, você consegue, pela imagem de calor na tireoide, saber que tipo de inflamação, que tipo de doença é. Então, assim, as possibilidades de expansão dos serviços, da acurácia no diagnóstico, do acesso da população, assim, é que nem prever o futuro. A gente não consegue prever o futuro porque certamente a gente vai errar. Mas algumas coisas que já estão andando, a gente vai ver em muito pouco tempo, né? Talvez o futuro seja muito mais perto do que o que a gente às vezes fica viajando, 2050, 2060. Não, nós estamos falando de 2021, dezembro, né? Que essas coisas vão acontecer aqui também. Acho que é isso. Não, excelente. Essa história da câmera já me deixou empolgado, né? Vai estar dentro de uma feira de tecnologia, com certeza um monte de gente vai querer saber mais. Mas eu quero saber do Fábio, né? Assim como a Conexa, né? Antes da pandemia, a Docway nasceu como uma startup que foi trazida para dentro da Sul América, começou a fazer muito serviço para a Sul América e hoje ela cresce também além dos muros da Sul América. E como é que você enxerga a expansão da Docway além dos muros da própria Sul América no pós-pandemia, Fábio? Bom, doutor, vamos lá. Primeiro, acho que vale um pouco desse nosso conhecimento de dentro de uma operadora. A Docway, ela foi fundada por mim fora de uma operadora, a gente passou a se relacionar com a Sul América, foi o nosso primeiro cliente B2B. O nosso propósito naquele momento era ser um gatekeeper de saúde, a gente fazia o médico em casa, né? Então, naquele momento, a regulamentação muito mais instável do que era hoje, muito menos permissiva, e a gente trabalhava com a medicina domiciliar, né? A primeira operadora que contratou o nosso serviço de pediatria para ajudar mães, ajudar pais que em alguma situação de necessidade não fossem ao pronto atendimento de maneira desnecessária, não expusessem os seus filhos a uma condição eventualmente de ainda mais risco, a gente aprendeu que uma visita domiciliar poderia virar uma orientação por vídeo, né? E logo em 2018, então, a gente trabalhou na ferramenta de teleorientação. No final de 2019, então, a gente recebeu uma proposta da Sul América ingressar no nosso capital e hoje a gente segue sendo sócio da Sul América, mas numa governança super separada, numa governança muito muito interessante, assim, com o Chinese Wall, né, separando todos os nossos clientes e respeitando toda a LGPD, compliant e tudo mais. E aí, com esse propósito, né, de ser o gatekeeper, de evoluir o médico em casa para o médico na tela, de conseguir fazer algumas coisas de forma remota,
o que a gente entende aqui para o futuro, né, o futuro da companhia, é observar toda a jornada do paciente e onde a gente consegue digitalizar essa jornada. Aqui, né, poxa, o Dr. Caio falou super bem, o Guilherme falou super bem dessa jornada, e a gente está nessa mesma onda. Desde o primeiro sintoma do paciente, navegando ele por todo o contexto que muitas vezes é necessário, seja um médico especialista, seja um caso de saúde mental, seja um caso de nutrição, até chegar, né, eventualmente na medicação, num eventual pedido de exame para acompanhar esse paciente, e tendo esse diagnóstico, estender ele para linhas de cuidado que sejam adequadas. Então, acompanhar esse paciente na jornada, entender como ele entrou, entender como ele saiu e, eventualmente, propor até mudanças na remuneração de como esse paciente ele chega, né, passa pelo nosso serviço digital e como ele sai. E aqui tem um outro ponto mega interessante, que eu estou certo também que as companhias de vocês olham, que é o tratamento de todos os dados, né? Em saúde, o registro do dado ele faz muito sentido quando é colocado na sequência. Eu costumo dar exemplo de uma mulher que faz exames de beta-HCG com frequência, né? A gente pode inferir que ela pode ser uma mulher que queira engravidar. Por outro lado, a gente pode trabalhar preventivamente, porque ela pode ser uma mulher que esteja se expondo a alguns riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, veja quanta informação rica a gente tem quando conecta os dados desse paciente numa única linha, numa única esteira, e aí, colocando sobre essa ótica, a gente consegue fazer um cuidado de olhar a saúde do paciente pelo retrovisor e olhar a saúde do paciente para o futuro também. E aí, sugerindo, propondo mudanças de hábito, propondo linhas terapêuticas, linhas de cuidado e, naturalmente, acompanhando. Então, o nosso olhar ele está muito para a jornada, muito para a coleta de dados, muito em benefício da saúde do próprio usuário, e a gente está sendo orientado nessa linha. Bom, nesse sentido, né, todo mundo falou da insatisfação do pronto-socorro, o Caio falou bem, aí o Fábio colocou de ser gatekeeper, né? Você sabe que antes de ser gerente da telemedicina do Einstein, eu fui gerente de unidades avançadas, eu cuidava de pronto-atendimento, cuidava de 2 pronto-atendimentos. Eu costumava falar que eu era gerente da casa dos insatisfeitos. Por quê? Olha só, você tinha uma baixa satisfação do paciente lá, né? Você não conseguia subir acima de 50, 60 de NPS. Geralmente o médico que está no pronto atendimento, ele está lá, ele gosta do que faz, mas ele tem outros lugares que ele gosta mais de estar, né? A operadora não gosta do pronto atendimento, toda hora reclama, contesta a conta, etc. E também, todos os lugares, a direção do hospital fica muito em cima do pronto atendimento, que é uma área quente, de muito atrito, né? Baixa situação dos pacientes. Então eu falava, putz, eu coordeno a casa dos insatisfeitos, né? Que era difícil você achar um ponto de equilíbrio. E aí você fala assim, por que tantas pessoas vão no pronto atendimento se ninguém está satisfeito, né? Porque quando você compara a jornada do paciente, aí é que está, entender jornada, né? A jornada do paciente, quando ele queria marcar uma consulta ambulatorial versus ir no pronto atendimento, ele ficava doente. Aí ele tinha que descobrir naquele livrinho que ele recebia que tipo de profissional que ele ia e qual ele ia. Então ele olhava lá, putz, quem que eu vou? Aí ele ligava para marcar consulta, que demorava 1 a 2 dias, se desse sorte. Aí ele pegava o carro, ia na consulta. Aí se precisava fazer algum exame, ele tinha que pegar o telefone, ligar no laboratório, pegar o carro e ir até o laboratório. Aí ficava pronto o exame, ele pegava o carro, pegava o resultado do relatório, pegava o carro, ligava no médico, voltava, e aí ele tinha. Então a jornada do paciente, comparada quando ele vai no pronto-socorro, ele vai lá sem marcar. Não precisa, ele tem uma referência do serviço, vai lá sem marcar. Lá, na triagem, dizem para ele que tipo de médico que tem que atender. E lá na hora já faz exame, já dá remédio. Por mais que seja ruim ficar esperando, né? E a principal queixa sempre foi espera, né? E a outra queixa era cobrança de itens adicionais que não estavam inclusos na operadora. Sempre foram essas 2 principais queixas, né? Quando ele compara a jornada para o pronto atendimento é uma jornada mais encurtada. Nesse sentido, saúde digital
tem um aspecto muito interessante, porque ferramentas digitais encurtam jornadas. Mas nem sempre transformação digital tem a ver com tecnologia. Transformação digital tem a ver com revisão do processo. Primeiro, quando a gente faz transformação digital, né, o que a gente aprendeu, colocar o paciente no centro. Né? O primeiro P de paciente, o que é importante para ele, o que ele quer. Né? A gente entende o que ele quer. Depois a gente vai lá e desenha um processo. Depois a gente treina pessoas para atender outras pessoas, que no final de tudo sempre serão pessoas atendendo outras pessoas. E por último, vem um P de plataforma, que é tecnologia. Às vezes as pessoas querem fazer transformação digital e querem ver que plataforma, mas elas esquecem que elas primeiro precisam entender o que o paciente dela quer, precisam desenhar o processo, treinar pessoas, né? E depois, por último, a plataforma. Nesse sentido, a gente observa que a satisfação dos nossos clientes é muito alta. A gente trabalha com NPS, todos nós trabalhamos com NPS, o Net Promoter Score, nível de Amazon para cima, né? Altíssimos níveis de NPS. Eu sei que todos vocês têm. E começando pelo Fábio, agora fazendo o rodízio. Fábio, como é que você enxerga o que a gente aprendeu de atender digitalmente, a gente pode trazer para melhorar o mundo físico, tornando o atendimento phygital, né? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Eduardo, a gente entende a complementariedade dos dois mundos, né? E quanto mais conectados esses mundos estiverem, melhor para o paciente. Nem tudo vai poder ser feito a uma tela de distância, né? O médico eventualmente vai precisar encontrar o seu paciente vai precisar ir fazer algum exame. E quanto mais esse elo estiver facilitado, né, como eu dei o exemplo agora há pouco, das jornadas de solicitação de exames, né, tem inúmeros dados de pacientes, por exemplo, que não vão realizar o exame, mas não vão atrás do resultado. Né? Então, existe no sistema de saúde ainda muito desperdício, que quanto mais conectadas essas ferramentas estiverem, e aqui consultório com a plataforma com o laboratório com a farmácia, todo ele conectado, nós como empresas de telemedicina, eventualmente, por que não, quanto mais juntos esses stakeholders estiverem, mais fácil vai ser a gestão do paciente e sua saúde, né? A gente fez aqui na DOCO, a gente fez algumas análises, por exemplo, de pacientes que recorrem aqui com a gente, passam uma, passam duas, passam eventualmente 3 vezes, né, dentro de algum período, e o quanto é benéfico o próprio histórico e prontuário do paciente já estar dentro da instituição, permeando o cuidado. Então, a minha opinião é que quanto mais conectividade a gente tiver, mais benefício, tanto no mundo físico como no mundo digital, a gente vai ter. Interessante. Nesse sentido, e aí eu passo a palavra para o Guilherme. Guilherme, como é que você enxerga a Connexa atuando no mundo phygital? Super importante essa pergunta, né? Acho que não tem muito, acho que não tem como desmembrar o digital do físico, não tem jeito, né? Hoje nem, assim, até no ambiente de negócios, de reuniões, a gente nem sabe que se a gente já falou no digital, se a gente fez reunião presencial, tem gente que a gente já acha que a gente já conhece e a gente passou um ano já, né? E ainda é tudo digital, mas a gente não consegue distinguir. Eu entendo um pouco da mesma forma na saúde. Em algum momento a gente vai ter dificuldade da gente diferenciar, eu acho que é um pouco do conceito do phygital aqui. E aí, nesse conceito, eu enxergo a telemedicina e, na verdade, a saúde digital, ela muito numa estrutura de navegação e de conectividade com serviços. Então, numa linha de tech enabler, né? Então, ele ajuda a tecnologia ajudando a melhorar os processos e otimizar processos no físico. Da mesma forma, por exemplo, que é o Uber, motorista de táxi, utilizando o aplicativo, o que ele fez? Ele é tech enabler, né? Ele fez um phygital. É uma experiência digital, de uma certa forma, mas que é um transporte físico.
Então, como é que ele consegue complementar então uma jornada digital em que o usuário pede através de um aplicativo e ele consegue ter um carro na porta dele. Então, esse é o mesmo conceito. E aí, olhando para a Connexa, o que a gente tem cada vez mais olhado é como é que eu conecto uma jornada digital com física para que a experiência seja muito positiva, seja super agradável, e eu, de fato, otimize esses processos e ganhe muita experiência positiva. Então, a gente imagina cada vez mais conectando essa experiência à medida que eu faço um atendimento e eu já conecto esse paciente com um laboratório, para o laboratório colher o exame dentro de casa dele, para que eu faça uma solicitação de um medicamento, ele consiga permitir que esse medicamento chegue até a casa dele. Então, como é que eu transformo essa experiência? Que no final do dia é isso. Como é que a gente cresce? A adesão é quando a gente melhora a experiência. Quanto melhor a experiência desse usuário, seja reduzindo o tempo de espera, que é a questão do on-demand, né? Então, precisa de muita coisa rápida. Então, você vê aí o movimento dos e-commerce, né? Hoje, quando que a gente ia imaginar que você ia pedir um item por um e-commerce? Não vou falar o nome aqui, mas tem vários aqui que entregam no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso é fantástico, né? Então, isso tem cada vez mais feito com que os usuários consumam pelo digital coisas físicas, né? Então, o e-commerce é a prova disso. Então, a gente entende muito aqui dentro da Connexa que permitir essa experiência digital e aí tangibilizando coisas físicas, seja um procedimento, seja um exame, o que for, mas eu ter esse touch, esse on-demand do negócio cada vez mais interligado, é aí que eu acho que a gente muda o jogo, né? Então, as coisas passam a ter uma dificuldade maior de dizer isso aqui é digital, isso é físico. Não, isso é um pouco dos dois, mas no final do dia, para eu ter uma melhor saúde, num tempo muito curto e cada vez mais engajamento com essas coisas todas que a gente tem. Então, é um pouco do complemento, mas olhando experiência, processo, etapa, embarcando muita tecnologia para que cada vez mais eu otimize o tempo e melhore a minha experiência de acesso a esses serviços. Caio, e a entrada da Teladoc, que, na nossa visão, é uma empresa exclusivamente digital. Como é que você vê a Teladoc caminhando para esse mundo digital? Teladoc é uma empresa exclusivamente de atendimentos não presenciais, né? E esse é um caminho que a gente escolheu e vai continuar. Por quê? Bom, primeiro, a Teladoc não é uma empresa de tecnologia. Muito importante distinguir isso. É uma empresa de serviço médico. O serviço médico está na frente da tecnologia. A tecnologia, todo o aparato tecnológico que a gente falou até agora e os que vão aparecer aqui no futuro, eles estão aqui para suportar um serviço médico. E um serviço médico passa pela qualidade percebida, pela qualidade ofertada desse serviço, pela qualidade recebida pelo paciente, percebida pelo paciente. Essa figura que o Guilherme usou, eu achei muito legal, né? De você usar o digital para conectar com o físico, como foi feito aí ele deu alguns exemplos que eu achei muito interessantes. Então, fazendo essa distinção, partindo desse pressuposto que a gente oferece serviços médicos não presenciais com a possibilidade de conectar com serviços médicos presenciais, a gente, de fato, vai encurtar tempo, vai aumentar o acesso e pode aumentar e pode melhorar a qualidade, favorecendo melhores desfechos clínicos. Então, todo esse aparato tecnológico está a serviço do profissional, está a serviço do paciente. Eu acho que essa é uma distinção importantíssima, porque às vezes a gente confunde isso e coloca o carro na frente do boi e coloca a tecnologia na frente da qualidade do profissional. Isso certamente será um erro e certamente produzirá uma experiência, usando as palavras do Guilherme, uma experiência ruim do ponto de vista do paciente. Então, acho que dois cuidados que a gente tem que ter é não haver essa inversão na ordem do processo e, número 2,
cuidar da qualificação do atendimento que a gente presta, né? Eduardo comentou muito bem sobre os indicadores de NPS, que é um indicador que tem as suas fragilidades, que tem os seus problemas, a gente sabe disso, mas é um indicador que a gente consegue usar e quantificar a qualidade, o que é muito difícil, especialmente num serviço de saúde, onde a percepção tem muitos fatores que podem interferir, que vão além da qualidade médica, do conhecimento médico, do que foi dito e do que foi percebido pelo paciente. Então, esse processo todo de transformação digital, ele deve começar nas escolas, por exemplo, né? Que é uma coisa que às vezes a gente esquece também de mencionar, nas escolas médicas. Será que os profissionais que estão saindo hoje das faculdades de medicina, das faculdades de enfermagem, das faculdades de nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, estão sendo preparados para esse mundo novo que vem pelos próximos anos, décadas e que não vai voltar atrás? Eu tenho certeza que não. Quantas faculdades ensinam disciplinas de atendimento não presencial? Então, a gente está começando um processo de transformação, a gente está começando esse processo todo de mudança do sistema, de subversão das ordens, da ordem do que era na década de 80, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 2020 para frente é outro mundo na saúde, é outro mundo. Então, vamos desconstruir o pensamento e desfazer o cubo mágico e começar a montar ele de novo, porque a mesma receita que a gente tinha para montar, nós não vamos atender as expectativas desses pacientes. E complementando, eu acho que tudo é uma questão da gente exercitar, treinar, exercitar, baseado no acerto e nos erros. Estamos na época da Olimpíada, a gente vê atletas, às vezes, surpreendendo grandes favoritos por uma questão de treino, né? Talento, todos aqui têm talento, mas o talento sozinho, sem o treino, sem a prática, sem a mão na massa, ele não vai te trazer nem a medalha de ouro, nem a medalha de bronze, nem a medalha de prata, talvez ele não te traga nem o convite para você participar da Olimpíada. E da mesma forma são os serviços que a gente presta. O médico, quando ele chega para trabalhar na Teladoc, ele passa por um treinamento extensivo sobre qual é a posição que eu tenho que ficar na câmera, se a iluminação está correta, que palavras que eu posso dizer para o paciente. Eu tenho uma metodologia durante a consulta para me cercar de que eu coletei todos os dados e que eu estou devolvendo todas as informações para o paciente. Isso não é simples, isso não é igual ao atendimento presencial. Então, acho que todos esses elementos devem entrar na cadeia de saúde que começa nas escolas de medicina, que começa nas escolas de enfermagem, de nutrição, de terapia, porque senão a gente vai ter ferramenta e o profissional não vai saber usar adequadamente e o sistema não vai se beneficiar disso. Então, a tecnologia está a serviço do serviço de saúde e não o contrário. A gente não deve colocar isso em ordem diferente, porque certamente o resultado não vai ser tão bom. E a gente tem muita possibilidade de trazer, como já estamos fazendo na Docway, no Einstein, na Conexa, na Teladoc, a gente conversa sobre isso, né, nós quatro aqui, os resultados são impactantes, são muito impactantes para o sistema de saúde, para os pacientes, para os hospitais, para os médicos, para a sociedade como um todo. Então, é um caminho sem volta, não tenho dúvida, que usa a tecnologia para melhorar a qualidade da oferta de serviço médico. Você sabe que, ouvindo vocês falar, eu me lembro muito do meu pai me ensinando que o mundo é redondo, né? Absolutamente redondo, contra os terraplanistas, né? E ele dá voltas, né? Ele dá voltas. E é incrível como às vezes a gente volta para onde a gente começou. Fábio, eu tenho certeza, né, que você começou com o médico em casa e agora dentro desse mundo digital, o médico em casa vai voltar com tudo, porque começa com digital, em algum momento vai precisar da atuação do médico, ele vai até em casa antes de chegar, vai ser um passo anterior, né? Estava pensando nisso agora. Com certeza você vai reativar essa linha de serviço que você começou, vai se tornar uma outra linha bem atuante, né? Porque a gente dá voltas, né? E o Caio falou muito bem, muito do que a gente está aprendendo
no digital, de como fazer uma boa anamnese, dado que eu tenho que ter mais segurança que eu estou à distância, de repente eu começo a usar o que eu aprendi para fazer anamnese presencialmente. Uma das coisas que eu coloco, que eu gosto de falar de telesaúde no futuro, que a gente enxerga, é que telesaúde é saúde, telemedicina é medicina. Né? Então, provavelmente eu vou ter com os dispositivos OLED dentro dessa feira médica, né, que a gente está da Medical Fairs, tem os dispositivos OLED, né, telas flexíveis, onde nós vamos poder ter na palma da mão, prontuário do paciente, a gente vira, usa aparelhos que foram desenvolvidos para telemedicina, para ver o paciente presencialmente, para achar, através da câmera do Caio aí, pontos de calor, né, fazer uma anamnese dirigida que a máquina não me deixe faltar nenhuma pergunta, e tem a questão da inteligência. O pessoal fala IA e fala inteligência artificial. Eu gosto de falar de inteligência aumentada. É a máquina melhorando a minha inteligência. Nesse sentido, acho que dá tempo para mais uma rodada de 2, 3 minutos cada um. E eu peço 2, 3 minutos para responder e fechar, né, para a última rodada de perguntas. Inteligência artificial. A gente sabe que tem empresas vindo para o Brasil que oferecem triagem por computador, né, totalmente respondida por chatbot. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes de eu falar minha opinião, eu queria ouvir a opinião de vocês. Né? Então, fazendo o que eu estou começando pelo último, Caio, opinião sobre inteligência artificial e fechamento. Últimas palavras, antes da gente se despedir. Inteligência artificial é uma baita ferramenta. É tão poderosa que eu ainda não tenho convicção de que a gente saberá usá-la na sua plenitude no curto prazo. Então, pode ser um remédio muito bom para o sistema, mas se a gente usar na dose errada ou tiver uma indicação errada, a gente pode tropeçar. Temos que tomar cuidado, porque é bastante novo e acho que ela ainda não está 100% pronta, não é tudo que está pronto em termos de inteligência artificial. Tem muitas possibilidades, um potencial enorme, mas, de novo, acho que cuidado com colocar o carro na frente dos bois. Sem dúvida, é uma área de conhecimento que deve avançar enormemente nos próximos anos, e eu tenho bastante expectativa com relação a essas inovações que vão aparecer e soluções que vão aparecer usando a inteligência artificial como uma das ferramentas. Dito isso, eu agradeço a discussão, agradeço ao Fábio, ao Eduardo e ao Guilherme pelas palavras aí que a gente trocou, pelas ideias que a gente trocou. Eu acho que é bastante enriquecedor e engrandecedor para a gente ouvir vocês, participar dessa conversa. Desejo a todos um ótimo evento e aproveitem as palavras dos três aqui daqui a pouquinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Agora, Guilherme, inteligência artificial. Sua opinião, um fechamento. Acho que esse assunto é super interessante. Eu vejo duas aplicações. Acho que a primeira aplicação que a gente divide aqui é na captação de dados. Então, assim, como é que eu consigo... A gente fala muito vou capturar o dado, mas mais importante que capturar o dado é capturar o dado correto. E você precisa de um homem, muitas vezes, para fazer isso, né? De um médico, de um profissional de saúde, para captar o dado certo. Se botar um robô lá, não inteligente, ele vai captar um monte de dados, talvez não vai servir para nada. Então, acho que eu vejo muito essa funcionalidade de captação de dados, sabe? Ajudar o médico, ajudar a equipe de saúde a capturar os dados corretos, é onde eu vejo muita utilidade. E eu vejo também que talvez a segunda parte, a partir daqueles dados capturados, como que eu faço para prever ou determinar potenciais diagnósticos, que aí já mais de um algoritmo preditivo de diagnóstico para aqueles dados coletados, que podem ser coletados pelo robô ou podem ser coletados pelo humano. Então, eu vejo duas grandes aplicações aqui. Eu costumo dizer que para a primeira fase, eu acho que ela tem muita utilidade. Acho que para a segunda fase, ela vai passar ainda por processos. Acho que no primeiro momento ela vai ajudar o médico a tomar uma decisão,
como a gente já faz isso, um guia de tomada de decisão, eu acredito que em algum momento ela poderá sim ser já uma recomendação, para alguns casos, uma recomendação substancial e com baixo risco de ter erro nesse negócio. Mas aí depende muito de qual é a tomada de decisão. Para casos mais complexos, em que você tem uma variabilidade muito grande, você vai ter que tomar muito cuidado. Mas para casos simples, onde o risco de erro ele não afeta muito o prognóstico do paciente, eu acho que isso vai ser antecipado. Então, eu vejo duas oportunidades grandes: captação de dado e determinação de diagnóstico, definição de diagnóstico e intervenções potenciais que esse paciente pode ser submetido. E aí, sempre com a ajuda do médico nesse processo, para realmente validar cada passo da inteligência artificial. Então, eu vejo muito valor, e é aquilo que a gente fala, ele aumenta a chance de escala, de cada vez mais democratizar o acesso à saúde, porque aumenta a capilaridade, aumenta a possibilidade de capturar esses dados e determinar modelos preditivos. Fábio, com você, inteligência artificial. Sobra pouca coisa para falar depois desses dois feras aí, né? A gente tem uma aplicação de inteligência artificial aqui. Confesso que muitas vezes, né, a gente que empreende e naturalmente tem ali muita intimidade com a própria tecnologia, a gente vê que com o sex appeal do termo, né, a inteligência artificial, sem o devido cuidado na aplicação em saúde, e a gente vê, né, muita gente sendo até leviano ao vender e comunicar a inteligência artificial, né? Eu penso muito parecido com o que o Guilherme falou. Hoje as nossas aplicações, elas estruturam a informação para o nosso médico, então ele poupa, ou melhor, até protege o médico de um eventual esquecimento de alguma pergunta. Então, é muito mais no sentido de apoiar a decisão do médico no diagnóstico do que já oferecer para o paciente um diagnóstico pela própria inteligência artificial, né? Então, a minha resposta é muito na linha de também estruturar os dados, né? A gente tem, o nosso Symptom Checker faz exatamente isso, estrutura todos os nossos dados, exibe para o médico, e apesar de a inteligência já apontar um diagnóstico, a gente não usa ele nem em benefício do paciente, nem em benefício do médico, por entender também que ainda é muito incipiente o contexto, não é? Então, hoje é como a gente tem as nossas aplicações aqui. Queria agradecer a participação, mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aí com você, Dr. Cordioli, Dr. Caio, Dr. Guilherme. Ouvir vocês falarem aqui também sempre abre a nossa cabeça. Então, muito obrigado aí pelo convite, e estar com vocês é um prazer. Bom, dito isso, eu também compartilho da opinião do que foi dito. Inteligência artificial é uma ferramenta muito interessante. Nós usamos no dia a dia para várias coisas e com certeza a gente vai usar na medicina também. Ainda está muito cedo, né, para um symptom checker, e eu falo isso de empresas internacionais que já gastaram bilhões em desenvolvimento nesse sentido, de dar um diagnóstico, né, baseado naquilo que o paciente fala. Eu acho que ajuda muito para fazer triagem. Talvez num futuro onde a gente tenha mais respostas sendo dadas e também inteligência não só verbal, baseada no que o paciente fala, mas no que ele sente na face, inteligência artificial emocional, porque às vezes o paciente ele diz que está com dor, mas ele não está com dor, ele está com dor, né? Ou às vezes ele está com dor e não é dor que ele escreve. Então, essa habilidade que é característica dos bons médicos, daquela linguagem não dita, que faz parte de 75% da comunicação humana pela a linguagem não verbal, né? Ela tem caminho para acontecer, ela vai acontecer e vai nos ajudar muito. O que a gente tem que tomar cuidado é de não fazer inovação pela inovação, né? Se empolgar e querer colocar uma ferramenta de inteligência artificial que o paciente fica 10 minutos preenchendo o negócio para no final falar assim, ó, fale com o seu médico. O seu diagnóstico provavelmente é esse, a recomendação é essa, mas é importante falar com o médico. O paciente fica louco, né? No começo, na telemedicina do Einstein, nós tínhamos uma triagem automática.
E a gente teve muita queixa, o paciente respondia, pô, mas eu tenho que falar com o médico, por que eu estou respondendo isso? Então a gente cortou, foi direto no médico e foi um alto índice de satisfação. Hoje a gente recolocou, mas enxuto, para ser rápido, né? Então é muito interessante isso, né? A gente não pode inovar por inovar e isso atrapalhar a jornada. Você tem que inovar, mas tem que encurtar, nunca alongar a jornada, né? Bom, agradeço, foi uma conversa maravilhosa, estenderia facilmente, porém o tempo é limitado, tá? Temos que mais uma vez agradecer a Medical Affairs, a Médica Internacional e a Medical Affairs do Brasil de poder estar presente nesse evento. Com certeza quero ano que vem poder ver todos vocês presencialmente na Medical Affairs, tá? E para quem quiser saber mais sobre a Saúde Digital Brasil, que é uma associação de prestadores de serviços em telesaúde privada, empresas de telesaúde, é só acessar o site www.saudedigitalbrasil.com.br ou seguir ou nos seguir nos canais de mídia social, Instagram, LinkedIn, assim por diante, só procurar Saúde Digital Brasil, vocês nos acham lá. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Um abraço, amigos. Tchau. Um abraço, gente. Obrigado.